Lucas capítulo 15, de 11 a 32. Essa passagem é muito conhecida, mas nós vamos falar dela de outra forma. Amém? Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, de 11 a 32. É a parábola do filho pródigo. Amém? Amém? Todos acharam? Vamos lá? Continuou. Amém. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm o pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais... só até aqui tá bom, a gente não precisa passar no versículo 23, não? Tá? Senhor, eu quero apresentar essa passagem diante do teu altar, eu quero apresentar a minha vida, e eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor me dê sabedoria para ministrar essa palavra aos teus servos, que tudo que eu disser aqui, Senhor, não venha de mim, Pai, porque essa palavra não é de meu próprio punho. A autoria dessa palavra é o Senhor Espírito de Deus. Por isso eu te peço que o Senhor mesmo fale essa palavra no coração dos teus filhos, assim como convém. Por isso, Deus, usa a minha boca, usa a minha mente, usa a minha atenção, meu corpo, meus lábios, minha língua, tudo, Pai. Usa tudo que há em mim, Senhor, para que essa palavra seja ministrada e os teus servos possam recebê-la no Espírito, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Todo mundo conhece essa passagem, né? Até quem não conhece a Bíblia, até quem é do mundo conhece essa passagem. A parábola do filho pródigo. E hoje nós vamos estar falando, com essa passagem, nós vamos estar falando a respeito de herança. Amém? Essa palavra fala a respeito de um filho que chegou na presença do seu pai e disse: Pai, eu quero a parte que me cabe. O seu pai logo separou o que era dele e deu para ele, e em pouco tempo a palavra fala que ele espirrou, descarregou um dos grandes, como dizem os pipeiros, né? Já empinou pipa, Tiago? Descarregar um dos grandes, não é? Um dos grandes era o carretel de linha que tinha mais linha, então ia mais longe. Ele descarregou um dos grandes, porque a Bíblia fala que ele foi para uma terra muito distante. E a palavra fala que ali ele gastou todos os seus bens, todos os seus haveres, de forma dissoluta, e perdeu tudo e voltou para o seu pai sem nada. Nós vamos estar falando hoje a respeito de herança. E nós vamos estar aprendendo hoje com essa passagem 3 coisas certas que esse jovem, 3 atitudes certas que esse jovem tomou. 3 coisas certas que ele fez e 3 coisas erradas que ele fez que nós não devemos fazer. No que diz respeito
a herança. Por que nós temos que falar de herança? Por que eu vou ensinar vocês hoje a respeito de herança? Porque a herança é tudo que nós temos. Nós somos o que é a nossa herança. A palavra de Deus, se você prestar atenção, fala a respeito de Velho Testamento e Novo Testamento. O que é um testamento? O testamento é exatamente o lugar onde consta a parte que nos cabe, a nossa herança. Então, há uma herança antiga, que é o Velho Testamento, e há uma herança nova, que é o Novo Testamento. Amém? Então, significa que a vida do crente, ela é pautada tão única e simplesmente em herança. Você é aquilo que a tua herança te dá. E como nós temos pais espirituais, como nós temos linhagem patriarcal e matriarcal, e a própria palavra fala que se nós somos filhos, nós somos herdeiros, significa então que nós temos sim herança. O que nós precisamos é saber quais são essas heranças. Em primeiro lugar, nós tínhamos uma herança, que ela se chamava Antigo Testamento. Essa herança, ela foi substituída. Eu não estou dizendo aquela passagem que Jesus Cristo disse. Jesus, ele disse, não pensem que eu vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Eu estou falando de herança. Antigo Testamento significa herança antiga. Novo Testamento significa herança nova. Havia uma herança antiga. Qual é a herança antiga? A herança antiga é, que está escrito lá no livro, agora me fugiu o nome, eu estava lembrando até agora. No livro de acho que é 2 Crônicas, que está lá os 10 mandamentos. A herança antiga é, porque eu vou visitar o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Essa é a herança antiga. Só que a herança nova, ela foi substituída por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua entrega, ele venceu todo o pecado. Então significa que os filhos, eles têm a partir de hoje, desse Novo Testamento, o direito de substituir a herança antiga pela herança nova. Só que para que isso seja feito, primeiro, eu preciso saber qual é a herança antiga que eu tenho. Para quê? Para que eu possa substituí-la, porque não é nada automático. Assim como eu entrego a minha vida para Jesus Cristo, eu aceito Jesus como meu Senhor, ou seja, a palavra fala que Jesus morreu por toda a humanidade, mas a humanidade não está toda salva. Por quê? Porque tem que ter uma aceitação, não é automático. Assim como eu tenho que aceitar Jesus para me ser salvo, mesmo a palavra falando que Jesus morreu por todos, eu tenho que rejeitar a herança antiga para que eu possa tomar posse dessa nova herança. Como eu rejeito a herança antiga? Nós estamos falando aqui de cura interior, libertação. Quem não fez ainda, eu oriento que faça. Nós temos aprendido no Ministério Silk que essa herança que foi declarada ali como um mandamento, que existe uma manifestação do pecado dos pais na vida dos filhos, porque isso está dizendo respeito à herança. Nós sabemos que existe isso, para que nós possamos herdar a nova herança que é no sangue de Jesus Cristo, nós precisamos nos desligar da herança antiga. É o que nós fazemos nas ministrações do Silk. Para que eu possa me desligar da herança antiga, a primeira coisa que eu tenho que saber é que ela existe. Se eu não souber que a minha herança antiga existe,
mesmo eu convertido, mesmo eu salvo, entregue a minha vida para Jesus e salvo, eu continuo fazer valer a herança antiga na minha vida, que é Deus, Ele visita o pecado dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Quando eu reconheço a minha herança antiga, e eu declaro a Deus, Senhor, eu reconheço essa herança, reconheço que ela é minha. Isso é uma lei que tem até no mundo. No mundo, para que você possa rejeitar, repudiar uma herança, primeiro você tem que reconhecer que é sua. A pastora falou isso já. Primeiro você reconhece essa herança. Não, ela é minha, eu reconheço que é minha, foi meu pai que deixou. Mas eu quero me despojar dessa herança, eu quero me desfazer dela. Primeiro reconhece, depois despoja. Então, para que eu possa, em primeiro lugar, me despojar da herança antiga, eu tenho que saber que ela existe. Você sabendo que a herança antiga existe, você se despoja dela, e aí você passa para a segunda parte. Você passa, a partir do despojamento da herança antiga, a tomar posse da nova herança que foi feita no sangue de Jesus Cristo. Mas da mesma forma que, para mim me despojar da herança antiga, eu tenho que reconhecê-la, da mesma forma, para que eu possa tomar posse da nova herança, eu também tenho que reconhecê-la. É aí que está. Nós que somos cristãos, porque muitas vezes nós não nos debruçamos na palavra de Deus, nós não damos o valor real que essa palavra deve ter, nós não nos afundamos na palavra de Deus, nós não entendemos, nós não conhecemos e nós não buscamos aquilo que verdadeiramente é nosso e que faz parte de nós hoje, porque há um Novo Testamento, mas esse Novo Testamento tem que ser em primeiro lugar, desligado do Antigo, para que o Novo passe a funcionar. Então nós vamos aprender hoje 3 coisas que aquele menino fez certo nessa parábola do filho pródigo, e 3 coisas que ele fez errado. A primeira coisa que ele fez certo, ele sabia, aquele menino, ele sabia exatamente qual era a herança que ele tinha. É uma coisa que você tem que saber para que você possa tomar posse da sua herança. Assim como você, para repudiar a herança antiga, você tem que saber, você também tem que saber qual é a herança que você tem. Aquele menino sabia muito bem o que lhe pertencia, ele sabia qual era a parte dele. Tanto é que ele chegou para o seu pai e falou: pai, eu quero a parte que me cabe. Ele sabia o que cabia para ele. É por isso que lá no livro de Timóteo, no capítulo 1, verso 12, a palavra fala assim, por isso eu estou sofrendo essas coisas, todavia eu não me envergonho pelo que eu estou sofrendo, porque eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo de que aquele que começou a boa obra é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? 2 Timóteo 1,12. Por isso eu estou sofrendo essas coisas, porém eu não me envergonho por estar passando pelo que eu estou passando. Traduzindo para as palavras de hoje, porque eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Existe um depósito na sua conta. Vocês sabiam disso? Existe um depósito na conta de cada um de nós. Existe uma herança, uma promessa que já foi nos dada. Sabe aquele filho que não conhece o seu pai e aí descobre que o pai é milionário lá para os 80 anos de idade, já no fim da sua vida, ou seja, foi milionário a vida inteira e não sabia? Muitos cristãos vivem desse jeito. Tem uma herança poderosa na terra, mas eles não desfrutam dessa herança, porque na verdade eles não conhecem qual é o depósito que está lá. Ele não sabe qual é a parte que lhe cabe. Sabe qual é a parte que te cabe?
Eu vou falar para você agora, segundo o que está escrito na Bíblia. Qual é a parte que te cabe? Gênesis 21, 18. Deus ele disse para Abraão: Abraão, em tua descendência, os seus descendentes serão benditos na terra. Sabe o que significa isso? Você é descendente de Abraão, porque você se tornou irmão de Jesus Cristo. Se você é filho de Deus, você é irmão de Jesus. Se você é irmão de Jesus, significa que você se colocou na linhagem de Abraão. Você é descendente de Abraão por causa da adoção de filho que você recebeu de Deus, sendo irmão de Jesus Cristo, fazendo parte da linhagem geracional de Davi. Você é descendente de Abraão. E a palavra fala que você é bendito porque você é descendente de Abraão. Vocês percebem como são a vida dos judeus? Tudo que os caras fazem, o negócio prospera. Sabe por quê? Sabe por que prospera? Porque eles sabem qual é a herança que eles têm. Eles já vão fazendo as coisas. Aqui. Tudo que eles fazem sabendo qual é o resultado, porque está escrito que eles são benditos. Então eles entendem, tudo que eu fizer vai dar certo, porque eu sou bendito, eu tenho uma promessa, eu sou herança de Abraão. Você é herança de Abraão, você é bendito. E às vezes nós vivemos na terra como se nós fôssemos malditos, com medo do que a terra pode produzir nas nossas vidas, com medo das intempéries que a terra produz na vida dos homens, e nós achamos que com a gente vai ser igual. Mas não, existe uma promessa, existe um depósito nas nossas vidas. Nós temos um depósito, e a promessa o depósito eu sou herança bendita. Eu sou abençoado, não existe maldição na minha vida. Porque a palavra deixa bem claro, maldição sem causa não prospera. E a promessa que está sobre a minha vida, eu sou herança bendita do Senhor. Você tem que saber que você é uma pessoa abençoada, e é assim que você tem que viver, sem medo de ser feliz, sem medo de que você vai ver a bênção do Senhor na sua vida. Sabe qual é a segunda herança que você tem, que você não sabe? Romanos 8,17, a palavra fala que se nós somos filhos de Deus, nós também somos herdeiros de Deus. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se com o nosso irmão nós sofremos, com ele nós também vamos ser glorificados. Existe uma promessa de que você vai ser glorificado. Olha a herança que existe guardada, está na tua conta bancária. Esse é o depósito que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Eu estou sofrendo, mas eu sei que eu tenho um depósito. E ele é poderoso para guardar esse depósito, porque ele prometeu. Amém. Você é herança bendita do Senhor, e você tem a promessa de ser glorificado como Cristo foi e como Cristo é. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós vivemos como se nós não soubéssemos que nós somos herdeiros de coisas tão poderosas. Nós andamos na terra com medo. A gente anda com medo do amanhã, a gente anda com medo do Covid, a gente anda com medo de ficar enfermo, anda com medo de empobrecer, de passar necessidade, de ficar para trás. A gente anda com medo. E a herança que Deus nos deu não é herança de medo, é herança de que, como está escrito lá em Isaías 30:10, diga ao justo que tudo lhe irá bem, e ele vai se alimentar do fruto das suas obras. Amém? Nós temos uma promessa de que tudo vai bem na nossa vida. Ah, mas por que às vezes a gente vê aí um crente? Eu acredito na Bíblia. Se o crente não acredita, é problema dele. Se na vida dele não foi bem, não está indo bem, na minha vai. Sabe por quê? Porque eu sei muito bem qual é a herança que Deus tem para mim. É por isso que eu durmo e acordo feliz.
Eu durmo e acordo despreocupado, porque eu sei que ainda que eu esteja passando por um momento, é o que o apóstolo Paulo fala, todavia eu não vou me preocupar, eu não vou me envergonhar, porque eu sei e estou bem certo, eu tenho crido e estou bem certo que o meu Deus, aquele que eu tenho crido, é poderoso para guardar o meu depósito, ou seja, está lá, na hora certa o Senhor ele vai derramar sobre mim essa promessa que ele fez, amém? Então você precisa saber qual é a tua herança, para você parar de andar como se você fosse um sem terra, um sem teto, preocupado com as coisas da vida. Será que vai acontecer? Vai. Se você souber o que você tem e você crer, vai acontecer, porque como o apóstolo Paulo disse, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Então, uma coisa certa que você tem que fazer, que aquele jovem fez, é você saber o que te pertence, a parte que te cabe. A segunda coisa, a primeira você precisa saber qual é a tua herança, a segunda, você precisa pedir. Amém? Você precisa pedir. Tem gente que sabe qual é a herança dele, mas não pede. Não pede. Acha que o negócio é automático. Não, se é minha, vai vir no tempo certo. Pede. Pede, sabe por quê? Porque Deus dá se você pedir. Em nenhum momento você viu aquele pai falando para o filho, mas filho, é cedo ainda, filho. Não, eu não vou te dar, eu não vou te dar, eu não vou te dar. Não é tempo ainda, para. Você está morando comigo? Nós não ouvimos. A palavra fala que o filho pediu e o pai deu, sabe por quê? Porque o pai quer dar. O pai quer te dar, é seu. É seu. Não é mais dele, é seu. Se ele te deu, é para que você usufrua. Só que lá em Tiago 4,3, a palavra fala, pedis e não recebeste porque pedis mal. Por que você não recebe? Porque não sabe pedir. Não sabe pedir. É seu, mas você não recebe porque não sabe pedir. Nós não sabemos pedir. Sabe por que nós não sabemos muitas vezes pedir para Deus aquilo que nos cabe, a parte que nos cabe? Porque nós não conhecemos a Escritura. Onde é que está escrita a minha parte na herança? Está escrita onde? Na Escritura. O que é a Escritura? É o Testamento. Nós não conhecemos a Escritura. E porque nós não conhecemos a Escritura, nós não podemos reivindicar a parte que nos cabe. Por isso a importância de nós sermos íntimos da palavra de Deus. Porque se eu apenas leio a palavra de Deus, é diferente de eu me aprofundar. Se a palavra de Deus não entrar em você, ela não produz efeito nenhum, por mais que você a conheça. É por isso a necessidade de nós gastarmos a nossa vida lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus. Ela tem que interiorizar. Nós conhecemos os religiosos, eles sabem muito da palavra de Deus, só que não está interiorizado, não faz efeito nenhum, não muda nada por dentro. Porque na verdade o conhecer as Escrituras significa você fazer com que a palavra de Deus ela entre em você e você se torne uma coisa só com ela. E aquilo faz com que a tua fé se manifeste de um jeito, você tem uma certeza de que vai se cumprir, que você pede com fé. E você pedindo com fé, você recebe, porque a palavra mesmo fala que tudo que nós pedimos com fé, nós receberemos. Amém? É por isso a importância de nós sermos íntimos da palavra de Deus. Porque se você não sabe qual é a parte que te cabe, se você não sabe o que Deus tem para você como promessa, como herança, você não pede. Você pode se tornar um cristão, você está salvo, tudo bem. Não é isso que vai tirar a tua salvação. Só que você não vai usufruir da herança que Deus tem para você aqui na terra. Família bendita, ou seja, uma pessoa abençoada. Imagina aí na tua cabeça tudo de bom que uma pessoa precisa ter para ser chamado de abençoado.
tudo de bom, tudo, tudo, questão financeira, questão saúde, emocional, sentimental, material, tudo. Isso se chama ser abençoado. Isso se chama ter a bênção do Senhor. Então, você precisa pedir. Só que antes de pedir, é necessário que você saiba o que você tem, para que você possa verdadeiramente provar para Deus que você crê naquilo que está escrito. Que você fazer que nem um dia fez Jacó. Enquanto você não me abençoar, eu não te largo. Eu não te largo. Eu sou mais fraco do que você, porque você é Deus e eu sou homem. Mas enquanto eu não receber a bênção que o Senhor prometeu, eu não paro. Eu não descanso. Aliás, eu não me canso. Não é nem descansar, é não se cansar. É muito mais forte. Eu não me canso de pedir enquanto o Senhor não me der. Amém? Glória a Deus. Se cansar de pedir não significa pedir todo dia. Significa você pedir e você se convencer que o Senhor ouviu e vai te dar. Amém? Terceira atitude para que você possa receber a sua herança. A primeira é você saber, aliás, é você saber a parte que te cabe. A segunda é pedir. Porque não adianta saber e você não pedir. A terceira é você ter a certeza que você realmente vai receber. Amém? Aquele rapaz, se você prestar atenção, ele pediu para o seu pai a herança, o pai deu a herança para ele imediatamente, o pai não discutiu. Sabe por quê? Porque aquele menino, ele deve ter pedido aquela herança para o pai de uma forma que o pai não titubeou. Ele convenceu o pai de que realmente era aquilo que ele queria. É isso que eu quero. Eu não vou mudar de ideia. Eu estou resolvido a tomar posse disso que o Senhor está me dando, disso que eu tenho como promessa, que está nas mãos do Senhor, mas é meu. Eu quero. Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7. Tiago, ele disse assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcance alguma coisa. Aquele que pede com dúvida, achando que será mesmo. Não, está na Bíblia, tá, mas eu vejo tanta gente aí que, sabe, só levanta a mão e fala que toma posse e nunca acontece nada. Será que funciona isso mesmo? Acabou. A palavra fala, não pense essa pessoa que pede, perguntando, colocando será, que vai receber alguma coisa do Senhor. Mas o Tiago, ele deixa bem claro, peça, mas não duvida. Peça com fé, acredita que você vai receber. Marcos 11, 24. Jesus, ele disse: por isso vos digo que tudo quanto vocês pedirem em oração, crede que recebeste e será assim convosco. Crede que recebeste tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Não creiam que vocês vão receber. Tudo que vocês pedirem, creiam que já receberam. A fé é esse poder que ela tem de trazer à existência as coisas que não existem. Quando você pede algo para Deus com fé, você tem que crer que você já recebeu e não que você ainda vai receber. Você já recebeu, é seu. Porque a palavra fala que assim como eu imagino em minha alma, eu sou. Isso significa que quando eu peço algo para Deus, eu tenho que ter tranquilidade, eu tenho que esperar com paciência, como se eu já tivesse recebido. Tranquilo, sem medo. Será que vai acontecer? Será realmente que Deus vai fazer? Se pensou desse jeito,
já não vai funcionar. Quando eu pedir algo para Deus, tenha certeza que você já recebeu. Não é que você vai receber. Eu pedi, eu sei que eu vou receber. Não, eu já recebi, eu já tenho, já é meu. E esperar o momento certo para que essa coisa, pela fé que você manifestou, se manifeste na tua vida. Porque a fé, ela tem o poder de trazer à existência as coisas que não existem. Existe uma faculdade na nossa mente que se chama criatividade. Criatividade, o nome já diz tudo, né? É derivado da palavra criar. Nós temos uma faculdade na nossa mente que se chama criar. Nós criamos as coisas. A nossa mente cria as coisas. Sabe como? Sabe como que a nossa mente cria? Qual é uma faculdade da mente que faz as coisas serem criadas? O pensamento. O pensamento cria as coisas. É por isso que Jesus Cristo ele fala para você crer que você já recebeu e não que você vai receber. Porque quando você crê que já recebeu, você cria aquilo que você pediu e aquilo que você pediu se manifesta. Por quê? Porque nós, como Deus, somos dotados de um poder criador. Nós criamos as coisas. A palavra fala que nós somos como deuses. Nós somos criadores. E qualquer um aí fora sabe, até quem é do mundo sabe, que os pensamentos criam as coisas. Eles criam, eles produzem coisas que não existem. E a palavra confirma dizendo que nós somos aquilo que nós pensamos. Então tudo que você pedir, se você sabe qual é a parte que te cabe na tua promessa, peça e creia que você já recebeu, porque a tua fé de que você já recebeu vai fazer com que a sua promessa se manifeste na sua vida. Amém? 3 coisas que você precisa aprender a respeito da promessa. A primeira, saber qual é a parte que te cabe. A segunda, pedir. E a terceira, qual é a terceira? Ter certeza de que você já recebeu. Quem tem certeza que já recebeu, vive como? Vive como se já tivesse usufruindo da promessa. E não com medo. Ai, mas será que Deus vai me dar? Será que eu vou viver isso mesmo? Será? Está escrito que eu vou ser família bendita do Senhor. Será que vai ser? Não vai. Não vai. Porque a promessa é uma coisa que você pede para Deus. A promessa é uma herança. Você pede e você crê que recebeu. É assim que funciona. Não é você ver que está escrito a promessa e você ficar questionando, será que vai acontecer? Não. Herança se pede. Deus, eu quero a minha parte. Deus vai te dar, contanto que você creia que você já recebeu. Amém? E 3 atitudes erradas que aquele jovem cometeu a respeito de herança. 3 atitudes erradas que ele cometeu que nós não podemos cometer no que diz respeito à herança que Deus tem para as nossas vidas. A primeira é receber a herança na hora errada. Você não pode receber a sua herança na hora errada. O que significa isso? O pai daquele menino ainda estava vivo. E nós sabemos que nós só recebemos herança quando morre o dono da herança. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquele menino recebeu a herança na hora errada porque ele ainda era menino. Ele ainda tinha tutor sobre sua vida, que era seu pai. Ele era imaturo ainda. Aquele menino ele precisava primeiro se estruturar para receber o que Deus, o que o pai dele tinha para ele. E nós, como herdeiros de uma promessa, nós precisamos primeiro nos estruturarmos psicologicamente, sentimentalmente,
no nosso interior como filhos de Deus, para que nós possamos receber o grande que Deus tem para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós pedimos coisas para Deus, mas nós não nos preparamos para receber o que nós pedimos. Nós não nos preparamos. Aquele jovem não estava preparado para receber a sua herança. Foi por isso que ele colocou tudo a perder, porque não era o tempo, ele tinha que amadurecer. O Senhor, ele tem a herança para nos dar. É por isso que a palavra fala que nós devemos pedir e crer que nós já recebemos. Porque nós vamos receber, o Senhor, ele vai trabalhar dentro de nós, ele vai nos amadurecer, vai nos dar estrutura emocional, psicológica, física, para que nós possamos receber aquela herança e não fazer como aquele menino fez, colocou tudo a perder, porque ainda não era tempo dele receber. Então, quando você pedir algo para Deus, se você souber, se você tiver certeza de que aquilo que lhe foi prometido você vai receber, prepare-se para receber. Trabalhe o teu interior, porque o que Deus tem para dar para nós são coisas grandes. Deus, ele prometeu coisas grandiosas para nós, mas será que cabe dentro de mim isso que Deus me deu? Porque se não couber, eu coloco a perder. Então nós precisamos nos preparar antes, para nós sabermos que aquilo que nós vamos receber de Deus, nós não vamos colocar a perder. Amém? A segunda atitude errada que aquele jovem tomou a respeito de sua herança. Ele usou a herança que ele recebeu para fugir do pai. Ele pegou aquele montante de dinheiro, aquela riqueza que ele tinha, e sabe o que ele fez? Sumiu da presença do pai, foi embora. Desapareceu da presença de Deus, de seu pai. E nós devemos tomar muito cuidado para que o que nós recebemos da parte de Deus não nos torne autossuficiente. Aquele jovem, ele achou que a sua herança, ela poderia substituir o pai dele na vida dele. E nós sabemos que aquele que nos supre é o Pai. O nosso supridor é Deus e não o que Ele nos dá. E muitas pessoas acabam por receber o muito de Deus e acham que aquilo, e começa a entender que aquilo é o que vai lhe suprir. E começa a colocar aquilo na frente de Deus e colocar Deus em segundo plano. Nós conhecemos a história de um homem que pecou por causa disso e veio maldição sobre a vida da nação por causa dessa atitude. O rei Davi. Deus deu um exército poderoso para Davi. O exército de Davi não perdia uma. Só que ele esqueceu por causa disso que era Deus que dava a vitória para o exército dele, não era o exército propriamente dito. E muitas vezes nós acabamos por achar que aquilo que nós recebemos de Deus é o que nos supre, mas não é. Quem continua nos suprindo, mesmo Deus dando tantas coisas para nós, é Ele. E nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos de Deus, fazemos que nem esse jovem fez. Achou que ele era autossuficiente pelo montante da herança que ele recebeu e achou que não precisava mais viver debaixo da provisão do Pai. E isso acontece muitas vezes conosco. Nós recebemos algo grande de Deus e colocamos Deus em segundo plano. Deixamos Deus de lado e começamos a dar mais valor ao que nós recebemos de Deus e não quem Deus é mais. E aí, aquele crente fervoroso já não é mais crente fervoroso, esfriou por causa da herança. A pessoa casou, Deus deu um marido para ela, Deus deu uma esposa para ele, a pessoa casou e agora não tem mais tempo para Deus, só tem tempo para a esposa ou para o marido. A pessoa arruma um namorado, uma namorada, só tem tempo para namorar. Não tem mais tempo de ir para a igreja, vai só para o cinema.
só fica na casa do namorado. A pessoa ganha uma empresa de Deus, Deus arruma uma empresa para ela, a pessoa só passa a cuidar da empresa. Não, a minha empresa demanda muito trabalho, não estou tendo tempo mais de ir na igreja, e a pessoa vai esfriando, esfriando. Deus dá uma vida financeira tranquila para a pessoa esfria, porque ela começa a colocar a força dela na vida financeira, esfriou. Eu até coloquei um ditado hoje no Facebook: tempos difíceis produzem homens fortes. Vocês devem conhecer, né? Homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. E homens fracos produzem tempos difíceis. Se não houver uma constância nas nossas vidas, no buscar de forma fervorosa a Deus, a despeito do que Ele possa nos dar, nós vamos viver debaixo de tempos fáceis, tempos difíceis, como uma roda gigante, como a palavra fala, subindo e descendo. Ora estou feliz, ora estou triste, ora estou cheio, ora estou vazio, ora estou quente, ora estou frio. E não é isso, não é esse o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Deus, Ele não quer que a nossa herança faça com que nós nos afastemos dele, como aconteceu com esse menino. Ele poderia muito bem usufruir da herança dele perto do pai, mas não. Ele se tornou autossuficiente pelo montante que ele recebeu do pai. E o que aconteceu foi que foi colocado tudo a perder, porque é impossível que nós vivamos com o que nós temos e com o que nós não temos, longe, afastado do nosso Pai. E é isso que eu quero dizer agora. A terceira coisa errada que aquele menino fez, que nós não devemos fazer. A primeira coisa errada que ele fez foi pedir a herança no tempo errado, não se preparou para receber. A segunda, ele se afastou. A herança fez com que ele se afastasse do pai. E a terceira, ele gastou aquilo que era a sua herança de forma dissoluta. A palavra fala que aquele jovem gastou o que tinha vivendo dissolutamente. O que é viver dissolutamente? Viver contrário aos bons costumes. Viver na libertinagem, na devassidão. Isaías 55:2, a palavra fala: por que vocês gastaram o dinheiro naquilo que não é pão? Isaías estava repreendendo o povo. Deus abençoou vocês, enriqueceu vocês, e vocês gastaram o dinheiro de vocês naquilo que não é pão. Quem é o pão? Quem é o pão? João 6,35 declarou Jesus: eu sou o pão da vida. Amém? Nós que somos filhos de Deus, nós devemos gastar a nossa herança perto do Pai, na presença do Pai, promovendo o reino do Pai nessa terra, para abençoar a obra de Deus e aqueles que realizam a obra do Senhor. É para isso que Deus quer nos dar herança, porque Ele sabe que o reino dele precisa de que os seus próprios filhos financiem o reino dele aqui na terra. É para isso que Deus quer te dar a herança. Sabe por quê? Sabe por quê? Lucas 12:48, a palavra fala que ao que muito é dado, muito será requerido, muito será exigido. Isso significa que se Deus te der muito, Ele também vai te cobrar muito, porque Ele sabe. Ele te deu para que você possa dar e para que você possa receber mais e mais. E quanto mais você der, mais você recebe, porque está escrito: aquele que der pouco, colhe pouco, e aquele que der muito, colhe muito. Semeia a tua herança no reino de Deus, para que essa condição seja uma constante na tua vida. Você semeie e receba, e possa dar, e recebe, e possa ter para dar, e recebe, e possa ter para dar. Sabe por quê? Porque quando você semeia no reino de Deus, você está semeando numa terra que é sua.
Quando eu semeio a herança que Deus me deu no reino de Deus, eu semeio numa terra que é minha e não numa terra alheia, como aquele filho fez, aquele filho pródigo fez. Sabe o que ele fez? Ele recebeu a herança dele e ele foi semear em outra terra, numa terra alheia, que não era dele. E o que aconteceu foi que ele perdeu tudo, porque quando nós recebemos de Deus e nós não semeamos na terra que o Senhor pediu para que nós semeássemos, que na verdade essa terra é nossa, que é o seu reino, nós perdemos tudo. Mas quando nós semeamos no reino do Senhor, a palavra fala que aquele que semeia pouco dá pouco, mas o que semeia muito, aquele que semeia pouco colhe pouco, mas o que semeia muito colhe muito. Semeie a tua semente no reino de Deus. O Senhor, Ele quer que você tenha esse entendimento. Aquilo que Ele for te dar, seja riquezas, seja dons, seja lá o que for, aquilo que Deus te der, Ele quer que você use para financiar, para abençoar, para fazer o reino de Deus crescer aqui na terra. Porque quando você faz isso, você está semeando na sua própria herança, você está multiplicando a tua própria riqueza e a palavra se cumpre na sua vida. Amém? Semeie a tua semente, mas semeie na terra que te pertence, que é o reino de Deus. Amém? Vamos todos ficar de pé.